dia, uma sexta-feira abençoada para todos. Começando mais um dia aqui na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, dizendo a vocês que hoje devemos agradecer por Deus nos permitir esse dia maravilhoso, por estarmos aqui. Hoje, sexta-feira, a gente tem que, já terminando a semana, né? Penúltimo dia da semana, amanhã é o último, domingo é o primeiro dia da outra semana, agradecer por termos chegado até aqui, por ter realizado nossas metas, mesmo que alguns não conseguiram as metas que desejavam, mas a gente tentou, a gente está empenhado e na semana que vem vamos conseguir, sim. Vamos mudar algumas coisas, vamos conseguir. Quais foram as metas dessa semana para a sua casa, para a sua família, a sua meta pessoal? Em todos os sentidos estou falando. As metas principais, a que a gente deve colocar em primeiro lugar, é alcançarmos o reino de Deus. E para alcançarmos o reino de Deus, só precisa a gente se guiar por Jesus, as suas palavras, o evangelho do dia, as leituras, né? Estamos num mundo que às vezes não temos mais o silêncio, é barulho de um lado, barulho do outro, é o celular tocando, é carro de som. O barulho do mundo às vezes nos tira o silêncio necessário para ouvirmos a palavra de Deus. Mas se a gente der essa abertura, ela vai chegar até nossos corações, nossa mente. E a gente, no nosso trabalho, na nossa correria, a gente vai conseguir chegar e atingir as nossas metas. Dizer a você que é pai, que é mãe, que é filho, que é família, que nunca desista de erguer a sua casa sobre a rocha. E a rocha que a gente fala aqui não é o tijolo, não é o concreto. A rocha é Jesus Cristo. Quando a nossa igreja doméstica, a nossa casa está sobre a rocha, vem as tempestades, as chuvas, as enchentes e a casa não cai. Pode cair uma parede, um tijolo, mas a casa principal, que é o lar, não cai. A gente está numa casa de tijolo hoje, amanhã está em outra, mas a casa está unida, aquela família que está unida, aquela família que está composta para as coisas de Deus. Então dizer a vocês que sempre ergam a sua casa sobre a rocha que é Jesus. Porque muitos têm uma casa, mas não têm um lar. A casa que nós falamos hoje é o lar, onde aquela família foi, é e sempre será feliz. E o evangelho de hoje, nessa sexta-feira, é o evangelho de Mateus, capítulo 8, versos de 1 a 4. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, minha gente, Jesus diz aqui que a palavra de Deus diz hoje que um leproso encontrou com Jesus, se ajoelhou e pediu a cura a Jesus. Mas ele não disse a Jesus: cura porque eu quero. Ele pediu a cura dizendo: se tu queres, tu tens o poder de me curar. Por isso que ele aqui nos ensina a rezar. O leproso nos ensina a rezar. E essa oração dele foi muito bem aceita por Jesus. Que Jesus respondeu o que a ele? Eu quero. Fica limpo. Porque as coisas de Deus são simples. Tem uma história que
Tinha um padre que ele era muito corrido, tinha uma paróquia enorme, ele estava só na paróquia e a pessoa estava com câncer, um câncer muito agressivo. E ela não sabia mais o que fazer. E um dia ela acordou, dia de domingo, cedo, e foi para a missa, vou pedir a Deus. E ela foi nessa missa, logo cedo, e antes da missa começar, ela se ajoelhou diante do sacrário, contou a sua história a Jesus, e as lágrimas desciam, e ela dizia: Senhor, tu podes me curar, se tu queres tu pode, mas seja feita a tua vontade. Porque as graças, as bênçãos de Deus derramam onde Ele quer. Depende do nosso carisma, da nossa oração, da nossa fé. Fé e coragem. E essa mulher, diante do sacrário, diante de Jesus, ela disse: Senhor, minha história é essa. Eu estava em desespero, né? Então, os médicos já tinham desenganado ela, e ela sentiu no coração dela que ela disse, alguma coisa me dizia, Flávio, que eu tinha que falar com o padre, que ela fez oração, mas ela disse, alguma coisa me dizia que eu tinha que pedir a bênção do padre. E quando terminou, ela viu o padre já saindo apressadamente no meio da multidão, que já tinha outra missa marcada já naquele mesmo horário. E ela disse, meu Deus, eu tenho que ser hoje. E ela foi ao encontro do padre, já na porta, disse, padre, eu estou com câncer, desenganada, eu preciso de uma bênção. E o padre só olhou para ela rapidamente, mesmo caminhando, disse, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E foi caminhando, foi embora. Ela ficou muito triste, porque ela esperava que o padre fosse conversar com ela, que o padre fosse dar uma bênção mais demorada, uma bênção especial. Mas o padre só disse assim, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai com Deus. E ela foi para casa triste, não acreditando muito nessa bênção. Mas no outro dia ela sentiu uma melhora. E continuou o tratamento, estava desenganada, fez o tratamento, tomou todos os remédios. E para a surpresa dela, o médico disse a ela, depois de um certo tempo, que ela estava curada. O diagnóstico antes era que não tinha cura. E depois desse dia, ela disse que só sentiu melhora. E está aí até hoje. Não tem mais nada. Então, minha gente, as coisas de Deus são simples. Muitas vezes a gente quer que o sacerdote e o padre façam um espetáculo. Não é assim. As coisas de Deus são simples. Foi o que Jesus disse aqui. Deixa eu fazer aqui uma festa, deixa eu chamar todo mundo que eu vou curar esse leproso. Não. Ele disse assim, eu quero. Fica limpo. Poucas palavras, né? Então, minha gente, naquele tempo nós sabemos que a lepra era uma doença que não tinha cura. Poucos escapavam, poucos se curavam. A lepra deixava as pessoas deformadas, elas tinham que se afastar, andavam com um sino, para quando encontrassem com outras pessoas, elas tocavam o sino para dizer que tinha lepra, porque era muito contagiosa. Ainda hoje temos a lepra, né? Que é hanseníase. Mas hoje tem um tratamento normal, não é mais como era antes. As pessoas ficam curadas, se faz o tratamento, não transmite. Se estiver tratando, né, não transmite. E hoje é uma doença totalmente tratável, não tem mais isso. Mas naquele tempo a lepra era muito perigosa. Ela matava muito. E as pessoas passavam por essa humilhação toda. E veja que Jesus acolheu esse leproso, deformado, feio, afastado da sociedade, com um sino, todo tipo de humilhação. Jesus curou na simplicidade, ainda pediu para ele não falar para ninguém e que ele se apresentasse aos sacerdotes e oferecesse uma oferta como Moisés pediu. E nós? Quais são as nossas lepras que nós temos hoje? A nossa maior lepra hoje é o pecado. Estamos num tempo hoje que o pecado é muito valorizado. Temos acesso a uma mídia que nos oferece todo tipo de pecado. Só basta a gente clicar. E às vezes você tem que estar ligado nessa mídia até para saber o que está acontecendo.
para poder a gente evangelizar com mais cuidado. A nossa maior lepra hoje é o pecado. Temos que nos afastar do pecado. Precisamos conversar com Jesus. Precisamos também, igual esse leproso, nos encontrarmos com Jesus de joelhos e dizer a Jesus: se tu queres, tu pode me curar. Então precisamos ter essa consciência, todos nós. Qual é a lepra que eu carrego hoje? O que é que está me deixando deformado? O que é que está me deixando longe das pessoas? O que é que está me deixando principalmente longe de Deus? Às vezes nós estamos muito bonitos, muito perfumados, estamos andando muito chique, uma boa camisa, um bom sapato, uma boa calça, um bom perfume, cabelinho na régua, né? Mas carregamos uma lepra grande. Precisamos deixar de ser sepulcros caiados. E o que é sepulcros caiados? Muito bonito por fora, aquela mármore, aquela cerâmica, tudo bonito, tudo bem pintado, mas por dentro só podridão. Eu sei que são poucos de nós que estão assim, são poucos, mas tem. Então, que a gente faça esse exame de consciência. Nós também devemos nos apresentar no templo, devemos nos apresentar na missa, na comunidade. Quantos domingos deixamos de estar na missa para estar assistindo um jogo de futebol? Quantos domingos deixamos de estar na missa para estarmos dormindo o dia todo? Quantos domingos deixamos de estar na missa para estar vendo coisas proibidas no celular? Quais são as nossas lepras? O que ainda precisamos nos livrar? Pedir a Jesus que nos livre dessa lepra. Então, meus irmãos, minhas irmãs, este evangelho de hoje nos diz muita coisa. Que você possa refletir, reler, refletir sobre esse evangelho, fazer a sua própria reflexão e se perguntar: o que é preciso ainda me livrar? Porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Que você possa ter um ótimo final de semana, ter muita paz, muita tranquilidade, que você possa ir à missa e aproveite a sua família, a sua esposa, seu marido, seus filhos, porque aqui é só uma passagem rápida. E tente também na sua família afastar a lepra que atrapalha a sua família. Que Deus te abençoe. Dê um like no canal, se inscreva, mande esse vídeo para outras pessoas. Deus te abençoe.